Livro dos Salmos, o de número 19, assim está escrito: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, mais desejáveis do que o ouro, sim, muito mais do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e os seus favos. Também por eles é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. Há um estudioso por nome de John MacArthur Jr., escreveu um livro intitulado A Suficiência das Escrituras. E nesse livro, Dr. John MacArthur trabalha a respeito da infalibilidade, da autoridade, da inerrância da Bíblia, ou seja, ela não contém nenhum erro, mas sobretudo ele desenvolve ao longo do livro a ideia da suficiência da Bíblia, ou seja, a Bíblia ela não é apenas inerrante, infalível, autoritativa, ela é suficiente para o homem todo e para todo homem. Significa dizer que a Bíblia tem em seu bojo, em seu arcabouço, em suas páginas, em seus capítulos, em seus versículos, do Gênesis ao Apocalipse, tudo aquilo que o homem necessita. A Bíblia ela é suficiente para abençoar a vida do homem aqui e agora, com os seus dramas dos mais diferentes, mas ela também o leva para a eternidade. A obediência à palavra conduz ao homem à eternidade. Foi Jesus quem disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E aqui no Salmo 19, é interessante você observar que o Salmo 19, obviamente, ele está depois do Salmo 18, e o Salmo 18 é um salmo messiânico, que fala sobre a pessoa de Jesus. Assim como o Salmo 119 fala da excelência da palavra de Deus, o Salmo 118 também é um salmo messiânico e fala a respeito de Jesus. E aqui então, no Salmo 19, Davi, o rei Davi, ele nos primeiros versos falou daquilo que os teólogos eles chamam de revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E na parte final do salmo, ou na segunda metade do salmo, o rei Davi, aquele que tem na sua essência uma palavra de Deus, no que diz respeito que não faltaria sucessor ao trono dele, e é do trono de Davi, é da raiz de Davi, é da família de Davi que vem o Messias, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Inclusive, há um título de Jesus, quando Jesus passava por Jericó, o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Davi é aquele que nós chamamos de mavioso salmista de Israel, o homem segundo o coração de Deus, e que Lucas, autor do Evangelho de Lucas e autor do livro de Atos, disse: Davi serviu ao Senhor em sua geração. E no Salmo em tela, nós encontramos Davi falando a respeito de características da palavra de Deus, da Bíblia. No verso 7, ele disse que a Bíblia é perfeita. É perfeita porque nela não há nenhum erro, não há nenhuma contradição. Imagine só, a Bíblia foi escrita por 36 a 40 autores ao longo de 1.600 anos. Nós temos na Bíblia autores que eram PhDs, doutores, conhecedores de todas as ciências. Exemplo, Moisés,
O próprio Lucas, quando dá um relato, um resumo da história do povo de Israel, contando o testemunho de Estevão em Atos capítulo 7, ele diz a respeito da vida de Moisés. Moisés passou 40 anos no palácio estudando a respeito de todas as ciências. Você encontra o profeta Isaías, um homem do palácio. Você encontra Amós, um boieiro. Você encontra alguns dos apóstolos, pescadores. Você encontra Paulo, um homem de sabedoria e de conhecimento, um intelectual dos seus dias, um dos mais sábios dos seus dias. Você encontra Salomão. Então a Bíblia, ela foi escrita por tantos homens, por tantos autores, ao longo de tantos anos, de tantos séculos, 16 séculos. Contudo, nela não há erro, nela não há contradição. Ela é inspirada, inerrante, infalível e, sobretudo, suficiente. A Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia é fiel. Por que a Bíblia é fiel? Porque ela é a palavra de Deus. E o Deus da Bíblia é fiel. Ela é fiel naquilo que foi registrado. Ela é fiel na sua essência, na sua origem. Ela é fiel no seu objetivo, no seu propósito. A Bíblia é fiel porque Deus fala através dela, Jesus fala através dela. Na Bíblia nós encontramos a fidelidade de Deus, estabelecida, estampada, clarificada por meio dos atributos de Deus e das obras da criação, da providência e da redenção. O Senhor, Ele é fiel porque Ele falou por meio de homens. O Senhor é fiel porque falou por meio da sua criação. O Senhor falou e Ele é fiel, a palavra dEle é fiel. A Bíblia é perfeita, a Bíblia é fiel, a Bíblia é reta. A palavra de Deus, ela é reta porque ela fala do Deus Todo-Poderoso, mas ela fala também da fraqueza humana. Deus não esconde os equívocos, as transgressões, as iniquidades, os erros do seu povo. Ela é reta em tratar da gloriosa majestade de Deus, mas ela é reta também em falar da falibilidade dos reinos e dos impérios humanos. A Bíblia, ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura. Nela não há impureza moral, espiritual, doutrinária. Ela é pura. E por ser pura, obviamente ela purifica. Ela é límpida, e por ser límpida, ela lava. Ela é santa, e por isso ela santifica. Quando nós lemos a Bíblia nos lê. Mas ela é mais do que isso. A Bíblia é verdadeira. Nós cremos que há somente a verdade das Escrituras. Nós não relativizamos. Para nós, a Bíblia é absoluta. Ela é matéria de fé e prática em todas as áreas da nossa existência. O que a Bíblia diz é a nossa regra de fé e prática. Diziam os teólogos, os estudiosos de Westminster, lá no século 17, que ela é a nossa única regra de fé e prática. E nós continuamos, nós falamos e bradamos, de fato é a nossa única regra de fé e prática. Ela é verdadeira, a sua mensagem é confiável. E por fim, a Bíblia, ela é justa, a palavra de Deus é justa. Veja que vivemos
num mundo marcado por injustiças. O que era certo ontem, hoje é errado. Vivemos ao bel prazer das interpretações daqueles que se julgam tantas vezes como homens que estão até acima da lei. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia, ela é justa. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é digna de toda a aceitação. A Bíblia é justa quando fala da vida eterna, como oferta da graça divina manifesta em Cristo Jesus. A Bíblia é justa quando declara a condenação eterna por causa do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia é a palavra de Deus. Cremos assim, acreditamos assim, e ela tem respostas para a sua vida. Nós aqui não encontramos apenas aquilo que a Bíblia é, mas também aquilo que a Bíblia faz. E dentre tantas coisas que a Bíblia faz, diz o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Senhor pode restaurar a sua alma agora, o seu coração. Jesus pode entrar nele, modificar a sua história e nunca mais você ser a mesma pessoa. A partir do momento que a Bíblia entrar no seu coração pela pessoa de Jesus, sua história será mudada. Ei, você pode agora fazer como a Bíblia: ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar, praticar e, sobretudo, pregar Jesus, o Senhor da Bíblia. Que Ele o abençoe.